Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. O livro de 2000 anos chamado Zohar. E o mais incrível, ele afirma ter sido escrito, olha só, especificamente para nossa época. Sabe aquela sensação que às vezes bate de que tá faltando alguma coisa fundamental na vida? Como se as peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixassem? Pois é. Se isso soa familiar, o que a gente vai conversar aqui pode fazer muito sentido. E essa sensação, na verdade, é um reflexo do que a gente vê lá fora, né? As pessoas cada vez mais distantes umas das outras, desastres ambientais, pandemias, um clima de ódio social e político por todo lado. E fica aquela impressão geral de que, poxa, ninguém está no controle, ninguém tem a solução. Mas, e se a resposta para tudo isso, para esses problemas tão modernos, estivesse escondida num texto com séculos e séculos de história? É aqui que entra o Zohar, também conhecido como o Livro do Esplendor. Pensa só, um texto escrito há muito, muito tempo, mas com uma mensagem que, segundo ele, foi feita sob medida para os dias de hoje. É isso mesmo. A gente está falando de um conhecimento que ficou guardado, esperando por 2 milênios inteiros, pelo momento exato de ser compreendido, de ser revelado. E a profecia em torno dele é bem específica. O livro foi feito para a primeira geração que despertasse para uma realidade, a de que estamos todos globalmente interligados, quase como se fôssemos um único organismo gigante. E aí vem a parte surpreendente. Tem uma citação da fonte que diz o seguinte: pode se beliscar, você está vivo, você conseguiu. Sabe o que isso quer dizer? Que essa primeira geração somos nós. Então parece que chegou a hora de entender que sistema é esse que nos conecta. Claro que, como tudo que é tão antigo e parece tão poderoso, o Zohar não escapa do mistério e da controvérsia. Na verdade, ele está bem no meio de uma polêmica com opiniões, olha, totalmente opostas. De um lado, tem quem veja o Zohar como o texto mais sagrado do misticismo. Um livro que guarda nada menos que os segredos do universo, que mapeia os reinos celestiais e que pode desvendar os mistérios da própria vida. Agora, do outro lado da moeda, a visão é bem mais sombria. Dizem que ele é a primeira conspiração oculta do mundo, um tipo de manual com instruções secretas para que alguns poucos possam controlar o planeta. Então, a gente fica com isso. De um lado, um guia místico sagrado. Do outro, uma ferramenta de conspiração. Mas o mais interessante é que a fonte original sugere uma coisa que talvez essas duas visões, por mais opostas que pareçam, nascem do mesmo lugar. De um grande mal-entendido sobre o que o Zohar realmente é. E para a gente começar a desfazer esse nó, para entender essa contradição, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e repensar uma coisinha bem básica. O que, afinal, significa a palavra livro? Pensa bem, se os nossos códigos morais, nossas leis, nossos valores, se tudo isso vem de textos sagrados, de livros antigos, por que o mundo ainda não funciona? Por que a gente ainda não conseguiu criar um mundo que seja bom para todo mundo? Aí é que está o pulo do gato, segundo a visão da Kabbalah. Um livro como o Zohar não é uma coleção de histórias sobre a realidade. Ele seria a própria estrutura da realidade. É como se fosse o código-fonte, o sistema operacional do universo, sabe? O conjunto de leis que governa absolutamente tudo. Então, o Zohar se apresenta como um mapa desse sistema oculto que conecta tudo e todos. É como se fosse um manual de instruções para a gente entender a força que rege a natureza. Só que esse mapa revela uma coisa, um conflito central. E não é um conflito lá fora, no mundo. É um conflito aqui dentro. A nossa programação interna contra a lei fundamental de toda a realidade. Funciona assim. De um lado está a nossa natureza interior, que é o ego. É aquela vontade de receber só para si, de sempre colocar o eu em primeiro lugar, sabe? E é daí que vem toda a separação, todo o conflito que a gente vê. E do outro lado está a lei que governa a natureza inteira. A doação, o altruísmo, a vontade de dar, de se conectar, é a força por trás do amor, da união. E essas duas forças são, pois é, literalmente opostas. Ok, então surge a grande questão. Se a gente é o oposto do sistema, como é que a gente pode sequer começar a entendê-lo? A resposta para isso, segundo a fonte, pode mudar completamente a nossa perspectiva. A primeira coisa é que não dá para estudar o Zohar como a gente estuda um livro de matemática. A linguagem dele não foi feita para o nosso intelecto, para a nossa razão. Foi feita para o coração. Tentar entender o Zohar só com a cabeça é como tentar, sei lá, ouvir música com os olhos. Simplesmente não funciona. A fonte é bem clara. O Zohar foi feito para ser realizado,
para ser sentido. A chave de acesso não é o quanto a gente sabe, mas a força do nosso desejo. É preciso um desejo imenso e um coração apaixonado, aberto, quase como o de uma criança que está descobrindo o mundo pela primeira vez. Então, o caminho, a equação para a mudança, se resume em 3 passos bem diretos. Primeiro, a gente precisa perceber de verdade que o Zohar está descrevendo um sistema unificado onde tudo está interligado. Segundo, a gente tem que reconhecer, com honestidade, que a nossa natureza interior, egoísta, é o completo oposto desse sistema. E terceiro, e mais importante, a gente precisa aspirar, desejar com toda a força, se tornar internamente igual a essa lei única de amor e doação que rege o sistema. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? E se a verdadeira chave para mudar o mundo não estiver no que a gente sabe, mas sim naquilo que a gente deseja? E se a grande transformação global, na verdade, começar com a transformação do nosso desejo mais profundo?